Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da professora Letícia. E a aula de hoje é Limites e Fronteiras. Peguem lápis e papel e vamos lá! Então, hoje nós vamos relembrar. O continente americano, ele é dividido em América do Sul, América Central e América do Norte. Vamos lembrar que o nosso país, Brasil, faz parte da América do Sul. E a América do Sul, ela é banhada pelo Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Então, agora vamos relembrar os países da América do Sul. Brasil, Argentina, Uruguai, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Paraguai, Bolívia, Chile e Equador. Então, a América do Sul ela é formada por 12 países, mais um território francês, que é a Guiana Francesa, que não é considerada país, porque ela é uma extensão do território francês na União Europeia. De todos esses países, apenas 2 não fazem fronteira com o Brasil, que é o Equador e o Chile. Bom, agora nós vamos ver o que são fronteiras, divisas e limites. Como saber o que é cada um? Vamos lá? O que são limites? Bom, eu imagino que quando você escutou falar no início do áudio que nós íamos falar de limite, você deve ter pensado naquelas vezes que a mamãe impôs alguma regra para você. Pois é, mas essa palavra limite, nesse contexto que nós estamos estudando, não quer dizer isso. A palavra limite, ela tem vários significados. Pode ser usada para falar de um prazo estipulado, pode ser usada como uma falta de regras, pode ser usado também como um conceito matemático. Mas hoje nós vamos falar de limites utilizando o conceito geográfico. Isso mesmo, não são as regras que a mamãe coloca para você. É um conceito geográfico dentro da geografia. O termo limite, na geografia, está relacionado a um traçado linear. Muitas vezes esse traçado são linhas imaginárias. Os limites relacionam-se com a ideia de divisão em geral, estabelecidos entre acordos e por meio deles são criados traçados, que podem ser definidos como características naturais ou características artificiais. Ou seja, o limite é uma linha real ou imaginária que delimita e separa um território do outro. Em geral, esses limites são estabelecidos por meio de acordo, assim como foi o Tratado de Tordesilhas, que foi um limite que separou terras que iam pertencer a Portugal e terras que pertenceriam à Espanha. Foi um acordo feito entre esses dois países. Esses limites, eles podem ser naturais, que são aqueles que não foram estabelecidos pelo ser humano. São elementos naturais que são usados para delimitar o início de um território e o começo de outro, como rios, cachoeiras e montanhas. E os limites artificiais, que são aqueles que foram construídos pelo homem e são utilizados para delimitar o início de um território e também o outro, que podem ser como estradas, muros e também algumas linhas imaginárias. Vejamos alguns exemplos de limites naturais e limites artificiais.
Esses dois que aparecem, essas duas imagens, são chamados de limites artificiais. Observem que numa foto aparecem as placas que fazem as divisas entre um estado e outro. E do outro lado, nós vemos a imagem de um viaduto, ou bem dizer, uma ponte, que faz a divisão também. Agora nós vamos ver limites naturais. Os rios, separando aí Argentina, Paraguai e Brasil, são limites naturais, dividindo assim os países. E agora, o que são fronteiras? As fronteiras, elas representam mais que uma simples divisão e possuem maior abrangência e referem-se a uma região ou faixa. As pessoas geralmente elas podem se movimentar livremente dentro das fronteiras de seus próprios países, mas não podem entrar em um país vizinho sem permissão. Uma fronteira também descreve uma área controlada por um poder administrativo ou político. O governo de um país só pode criar e impor leis dentro de suas próprias fronteiras. Então, a fronteira é uma linha física ou artificial que separa áreas geográficas e são conhecidas principalmente por serem limites políticos e separarem países. O governo de um país só pode criar e impor leis dentro das suas próprias fronteiras. Um exemplo disso é que cada país tem as suas regras sobre quem pode viajar, trabalhar e residir. Então, os países emitem documentos como passaportes, vistos e autorizações que vão limitar o tempo que essas pessoas vão passar nesses lugares. Então, para a gente ir de um país a outro, nós precisamos aí do passaporte, que é um documento que vai limitar a nossa entrada em um país. E ele é essencial. Ele também vai limitar o tempo. Quem vai a passeio vai ficar um tempo naquele lugar. Quem vai a trabalho também vai ficar um tempo. E quem pretende morar vai precisar de um outro documento que se chama visto. Então, no Brasil, usualmente são utilizados os conceitos de limite, divisa e fronteira, de acordo com o tipo de território. Então é importante que você saiba esses conceitos, porque alguns livros de geografia apresentarão. Fronteira usa-se entre países. Brasil e Argentina. A divisa para estados. Estados dentro do nosso país. Nós observamos um pouquinho no vídeo que eu mostro para vocês as placas. As placas são exemplos de limites artificiais que separam um estado de outro, que chamamos de divisa. E limite. O conceito de limite, dentro do Brasil, nós usamos para municípios. Isso mesmo, entre o município de São João, entre o município de Caxias, entre o município de Nova Iguaçu. Um exemplo que nós podemos citar é o rio Meriti, que separa o município de Duque de Caxias do município do Rio de Janeiro. E o rio Iguaçu, que separa o município de Duque de Caxias do município de Nova Iguaçu. Vejamos agora um exemplo de conceito de fronteiras. Aqui nós estamos vendo a Ponte da Amizade, que é uma fronteira artificial entre Brasil e Paraguai. Fácil, não? E aí? Gostou? Então não esquece de curtir e compartilhar com os amigos. Até a próxima aula, pessoal! Beijo! Tchau! Fui!